E aí, gente, tudo bem com vocês? Bora para mais um Devo aqui no nosso Bíblia Sem Filtro. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Guilherme Poletti, tenho 18 anos de idade e sou da segunda IPB de Marília. Bom, gente, eu espero bastante que vocês estejam compreendendo, né? Estejam gostando, né? Desses devocionais diários que a gente está fazendo aqui no Bíblia Sem Filtro. Espero que vocês estejam desfrutando da palavra de Deus, crescendo em fé, santidade, estatura e graça. Bom, espero que vocês estejam gostando, né? Do Bíblia Sem Filtro. Bom, sem enrolação, bora para o nosso tema de hoje. Hoje nós falaremos sobre eternidade. O texto vai estar localizado lá em Romanos 6, versículo 23, e bora ver o que o texto nos aponta. Bom, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém? Bom, é um versículo muito curto, muito pequeno, mas um versículo com muito significado, um versículo que diz muita coisa. E eu preferi separar ele em dois pontos. É o seguinte: o primeiro ponto é de que nós nascemos em pecado, né? Infelizmente nós nascemos em pecado. E assim como o texto fala, né? Porque o salário do pecado é a morte, né? A gente vai entender, né? É algo que muitos já sabem, né? Talvez outros não, né? Mas lá em Adão e Eva, né? No Éden, né? Ali o homem desobedece, né? O mandamento de Deus, o pecado vem ao mundo, né? A morte vem ao mundo, né? E infelizmente a gente quebra um relacionamento com Deus que era totalmente perfeito, né? E aí o homem ele não foi criado, né, para ser um ser passageiro, né? Deus nos criou para morrer, né? Deus nos criou para sermos seres eternos, né? Estar totalmente sempre com Ele, né? Em eternidade, né? O adorando. Mas por meio do pecado que veio ao mundo, o homem acaba, né, tendo que morrer e pagar esse preço do pecado, que é a morte, né, infelizmente. E aí a gente vai ver, né, que infelizmente a gente tem que aceitar a realidade, né, do nosso corpo, da nossa própria natureza, por sermos ruins, por sermos pecadores, né, desde nascença. E a gente hoje vai entender também um pouco da nossa solução hoje, que é o segundo ponto que eu vou passar. O segundo ponto é que Deus já trouxe essa solução, que o texto mesmo fala. Deus fala o apóstolo Paulo vai falar da consequência, né? Que o salário do pecado é a morte. Aí ele vai trazer a solução, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna que ele nos deu gratuitamente, né? Por meio do seu filho Jesus, que veio ao mundo, pagou o preço por nós, né? Que a gente não teve mérito nenhum, né, nem por obras, né, a gente não precisou fazer nada para ser salvo, e o Senhor Jesus veio para pagar todo esse preço que a gente jamais poderia pagar. A gente vai ver aqui por questão de fé, né, que muitos vão rejeitar, muitos rejeitarão ainda, né, a fé em Cristo Jesus, né, muitos não conhecerão a salvação, e isso é algo muito ruim. Muitos estão muito acomodados e nem fazem ideia do que Deus, né, fez por elas, né? As pessoas estão mortas em seus delitos e pecados, infelizmente, né? Pois não conhecem Cristo verdadeiramente. E uma coisa legal que o devocional ele trata muito por questão de até mesmo evangelizar pessoas e da gente também refletir, né, sobre isso, né? Pois se a vida após a morte, né, isso o devocional nos traz, se a vida após a morte não existisse, o fato de crermos em Cristo Jesus, né, a vida inteira, isso não nos traria prejuízo. Mas aí a gente inverte a situação e a gente pergunta para a pessoa, né, mas e aí? E se existisse? Você acha que você teria ganhado ou perdido com isso? Óbvio que a pessoa falaria, óbvio, né? Eu estaria totalmente perdido. Por quê? Porque eu não aceitei a salvação, né? Eu não aceitei o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu não reconheci isso, não reconheci que eu fui pecador, eu não me arrependi dos meus pecados, né? E aí a pessoa ali vai compreender e vai entender que está totalmente em queda, né, que nasceu dessa forma, né, de que nós somos pecadores e de que a única solução de nós termos a vida eterna, né, é somente em Cristo Jesus, reconhecendo isso e reconhecendo de que o nosso Criador nos criou para sermos seres eternos, não passageiros, né, não para que nós morrêssemos e deixássemos de existir, mas não, Deus nos criou para poder ter um relacionamento com Ele, estar todos os dias com Ele, né, então a gente vê a misericórdia de Deus se renovando sobre as nossas vidas, da solução, né? Pois Deus não nos deve nada, né? Deus não nos deve nada, né? E pelo erro do homem, né?
por a gente merecer a morte, né? Merecer a eternidade, né? Em ranger de dentes, em sofrimento, Deus ali faz um sacrifício maior por nós e nos dá esse perdão. E é isso, gente, o devocional de hoje é isso, né? Espero que a gente possa, né, reconhecer o que Deus fez por nós, a sua obra de amor. E é isso. Um beijo, forte abraço e até mais.